O milionário barbeiro entende o valor da vida quando a mendiga negra salva sua filha. Na noite mais tempestuosa do ano, iluminada por relâmpagos que riscavam o céu, a metrópole pulsava com uma energia insana. Marcos, o milionário barbeiro, preso em seu santuário de espelhos e tesouras, se preparava para mais um dia de sucesso superficial. As paredes de seu salão reluziam como joias e clientes disputavam uma cadeira, atraídos não só pela habilidade prodigiosa de suas mãos, como pela aura de ostentação que o envolvia. Mas ali, entre os gritos de risos e o aroma de produtos caros, ele nunca soube do vazio que corria em seu interior. Ele olhava para o reflexo em um dos espelhos, o cabelo penteado com maestria, a camisa de grife estampada e um sorriso que escondia a própria vaidade. Naquele momento, nada importava mais do que sua imagem impecável. Sua única filha, Beatriz, frequentemente era um acessório em sua vida perfeita, mas também a razão para seu egoísmo. Era um reflexo de... Enquanto a chuva caía impiedosamente, ele se viu em um labirinto de desespero, vagando pelas ruas iluminadas apenas pela luz das lâmpadas de neon, onde o luxo encontrava a miséria. Seus passos o levaram a um beco escuro, onde os ecos de risadas e vozes se transformaram em murmúrios de compaixão e dor. Ali, ele encontrou Lúcia, uma mulher em situação de rua, envolta em trapos que pareciam os restos de seus sonhos. Os olhos dela, desprovidos de esperança, brilharam com uma força que ele não compreendeu de imediato. Ele a olhou com desdém. O que poderia uma mendiga saber sobre sua filha? Estou procurando Beatriz, disparou Marcos, sua voz tremendo de raiva e medo. Mas ao ouvir o nome da garota, Lúcia ergueu a cabeça. Aquela mulher, que carregava no rosto as cicatrizes da vida, parecia ter um conhecimento profundo de sua dor. A expressão dela mudou. Seu amor por ela é forte, mas há algo que você não vê, disse Lúcia, quase num sussurro. Ela pode estar em perigo, e eu posso te ajudar. Marcos hesitou. Uma corrente de desprezo misturada com uma faísca de curiosidade o impediu de afastá-la. O que ela poderia saber? Mas a urgência o venceu. Lúcia, com uma sabedoria silenciosa, se tornou sua inesperada aliada. E assim, eles se embrenharam em um mundo subterrâneo que ele nunca imaginou existir. Um território cheio de segredos e perigos. A cada esquina virada, uma nova revelação. Corrupção, alianças escuras, pessoas marcadas pela dor. Marcos começava a sentir o peso de sua própria superficialidade. Ele olhava para Lúcia, a mulher que salvava vidas de formas que ele nunca entendeu. A batalha interna crescia, enquanto ele descia cada vez mais fundo em um mundo que ameaçava não apenas sua filha, mas tudo o que ele pensava que conhecia. No momento em que uma pista levou-os a uma trama mais complexa do que jamais imaginou, Marcos se viu em um confronto, não apenas externo, mas também com seus próprios demônios. O tempo estava se esgotando e Beatriz precisava dele. Mas o que ele ainda não sabia... Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade.
Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Marcos estava ali, com o coração acelerado e a mente confusa. Os olhos de Lúcia, a mulher em situação de rua, pareciam penetrar em sua alma. Ele nunca imaginou que estaria fazendo essa aliança. Mas algo nele cedia à sabedoria daquele ser que a sociedade costumava ignorar. Vamos, disse ela, puxando-o para o lado, em direção a uma esquina escura onde um grupo de homens em jaquetas de couro conversava, o ambiente preenchido por risadas ásperas e cigarros apagados no chão. A tensão pairava no ar. Lúcia estava calma, como se esse mundo não a assustasse. Marcos, porém, sentia o suor escorrendo pela testa. Ele queria gritar por Beatriz, mas as palavras ficaram presas na garganta. Era como se cada passo que davam mais fundo na noite os distanciasse do luxo que ele sempre conheceu. E, ao mesmo tempo, uma parte dele sentia uma liberdade estranha. De repente, um homem alto virou-se para eles. Seus olhos foram direto para Lúcia. — O que você está fazendo aqui, mulher? Ele a desafiou com uma voz rouca. Marcos segurou o braço de Lúcia, pronto para protegê-la. — Eu estou aqui para ajudar. Precisamos saber do paradeiro da garota, respondeu Lúcia, sua voz firme, embora tivesse um toque de apreensão. Marcos se surpreendeu. Não era a mulher frágil que ele imaginara. Havia uma força nela que o fazia querer acreditar. O homem hesitou, seus olhos avaliando tanto Lúcia quanto Marcos. Mas antes que qualquer um pudesse dizer mais, uma explosão de luz fez o beco parecer um palco iluminado. A polícia! Os homens em couro começaram a dispersar, correndo na direção oposta. Ouvia-se o som de sirene se aproximando, misturado com o caos da fuga. Marcos ficou paralisado. Ele sabia que não tinha tempo. — Onde está Beatriz? Gritou para Lúcia, histericamente. — Precisamos sair daqui. Olhou para ele. Seus olhos agora eram frios como aço. — Você não entende, não é? Beatriz está mais perto do que pensa. E você também a deixou escapar. Aquelas palavras cortaram Marcos ao meio. O que ela queria dizer com isso? Como ele poderia ter deixado sua filha escapar? Ele queria respostas, queria um guia em meio à escuridão. E naquele momento, uma brecha na realidade se abriu à sua frente. Então, como um flash, ele lembrou de algo que nunca quis encarar. A noite em que Beatriz falou sobre seus amigos, sobre as festas, sobre tudo o que ele havia ignorado. Lúcia continuou. Beatriz não é apenas uma garota perdida. Ela acessou um mundo que você não quer ver. E se eu não tiver cuidado, você pode nunca vê-la novamente. Você não a conhece, Marcos. As palavras de Lúcia formaram uma tempestade na cabeça dele. O que quer que estivesse escondido, ele agora começava a sentir a ponta do iceberg. Suas partes mais obscuras, suas falhas como pai, lavaram-no como um tsunami. — O que quer dizer com isso? Aonde ela foi? A urgência em sua voz era palpável. Mas antes que Lúcia pudesse responder, a luz dos carros da polícia se aproximou mais. E um grito cortou a noite. — Parem! Um grupo de oficiais surgiu do outro lado da rua. Marcos começou a se mover, puxando Lúcia, quando uma explosão de adrenalina o fez olhar para trás e ver um dos homens do grupo de couro correr em sua direção. — Você não vai escapar! Ele gritou, e no próximo instante um tiro ecoou, quebrando o caos da noite. O mundo ao redor de Marcos parou. O som ressoou em sua mente como um eco distante. Ele olhou para Lúcia, o sangue escorrendo de seu braço. — Você estava aqui por ela. A revelação caía como uma ficha. Uma conexão ele nunca viu. Lúcia não era apenas uma desconhecida. Ela sabia mais do que ele pensava. Seu coração disparou, e a imagem da sua filha sumia.
trocada pelo horror diante dele. A noite nunca pareceu tão densa, nem o peso de suas escolhas tão pesado. Enquanto se afastava, arrastando Lúcia, ele sabia que a busca por Beatriz se tornara muito mais complexa e mortal. O que mais ele teria que descobrir? A verdade pairava no ar como uma sombra assassina, e enquanto corria, a pergunta ecoava em sua cabeça. Quanto mais ele estava disposto a sacrificar para encontrar sua filha? Marcos estava ali, com o coração acelerado e a mente confusa. O sangue escorrendo do braço de Lúcia o deixou em choque. Uma parte dele queria gritar. Outra parte o impulsionava a seguir em frente. Então ele a puxou, correndo pela passagem escura. O beco parecia se fechar ao redor deles. As sirenes ainda soavam e a adrenalina pulsava em suas veias. Precisamos achar Beatriz, agora! Sua voz estava embargada, o medo apertando seu peito. O mundo girava rápido demais e ele só queria encontrar a filha. Enquanto corriam, Lúcia virou-se para ele. Tem algo mais que precisa saber. Mas a frase dela foi cortada por um barulho ensurdecedor. Um estrondo na esquina, e algo ou alguém surgiu, bloqueando o caminho deles. Marcos encarou uma figura alta, rosto coberto por uma máscara, braços cruzados, como um porta-voz do próprio caos. Você não vai a lugar algum, disse a sombra, a voz baixa e ameaçadora, como um presságio. A menina está a salvo, mas você não deveria ter vindo aqui. Os olhos de Marcos se arregalaram. O que você sabe sobre Beatriz? A raiva e a vulnerabilidade lutavam em seu tom, cada palavra pesada. Ela é apenas uma peça. Não sabe o quanto esse jogo é perigoso. A figura gesticulou, revelando uma arma. O brilho metálico refletia a luz fraca das lâmpadas. O tempo parecia parar. Eu sei, mais do que você imagina. E antes que Marcos pudesse reagir, uma terceira pessoa entrou na cena. Era um jovem, talvez com a mesma idade de Beatriz, que parecia ao mesmo tempo confiante e hesitante. Ele encarou Marcos e seu coração disparou. Por que ela está aqui? O jovem pontuou a voz, mas era direcionado a Lúcia. Marcos não conseguiu processar as palavras. Todo o seu foco estava na figura atrás deles, mas a aparição do rapaz fez toda a cena mudar. Murmúrios ecoaram na mente de Marcos. Você a conhece? Ele desejava gritar que não era hora para perguntas, mas a necessidade de respostas urgentes o detinha. O que está acontecendo? Lúcia disparou, mudando o foco da conversa. O homem de máscara se divertiu com a tensão no ar. Beatriz fez uma escolha, um acordo, com quem você nem imagina, Lúcia. Ele disse com um sorriso arrogante. A cada palavra, a realidade parecia despedaçar-se ao redor de Marcos. Ele sentiu o estômago embrulhar. E o que era um simples resgate, agora se tornou uma armadilha. Você a deixou escapar no próprio coração do caos. A verdade bateu como um soco no estômago de Marcos. O que ele não sabia? O que sua filha havia feito? O jovem olhou de Lúcia para Marcos, como se estivesse tentando fazer uma conexão entre os dois. A gente precisa ir. Isso não é seguro. E assim, a máscara caiu. Lúcia, que parecia ser a única luz na escuridão, agora se tornara parte de um enigma maior. Você não pode confiar em ninguém, ela falou, os olhos expressando um temor que Marcos nunca havia visto antes. E então, como se tivesse visto o inferno, o jovem avançou e, em movimento rápido, tirou a máscara do homem. Era alguém que Marcos conhecia. Os círculos que se fechavam ao redor de sua vida haviam se entrelaçado de um jeito absurdo.
Não. Como você, Sequia. Como você está aqui? O grito mal saiu de sua boca, totalmente atordoado. Beatriz. Ele pensou nela novamente. Guardou a imagem de sua filha em uma caixinha de várias lembranças que não queria abrir, mas agora precisava. Lúcia e o rapaz encostaram no homem, agora revelado, que sorria como se tivesse ganho um jogo de cartas. Você não entende. Tudo gira em torno dela. E o que acontecer daqui para frente? Marcos sentiu o chão tremer sob seus pés. Como ele havia deixado a situação escapar das mãos. A verdade era mais tortuosa do que qualquer um poderia imaginar. O que mais estava em jogo? Estava na hora de enfrentar seus próprios fantasmas. E enquanto a sirene da polícia continuava a tocar, sua busca pela filha apenas começava a se desenrolar em um caminho que ele nunca poderia imaginar. E então, uma nova ameaça surgiu à sua esquerda, ecoando no silêncio indesejado. Um novo grito. Cuidado! E tudo parecia desmoronar. A única coisa que ele sabia era que, independentemente do que acontecesse, a procura por Beatriz os levaria a um abismo ainda mais profundo do que ele poderia prever. Enquanto a tensão pairava no ar e as sirenes da polícia se aproximavam, a figura mascarada sorriu de maneira sombria. A menina está a salvo. Mas você não deveria estar aqui, disse ele, sua voz ressoando como se estivesse em um palco. A realidade se despedaçava ao redor de Marcos. O jovem ao seu lado, que parecia saber mais do que deixava transparecer, fez um movimento rápido e abriu uma porta atrás de si. Precisamos ir. Agora. Ele puxou Lúcia e Marcos para a passagem, e a adrenalina os impulsionou. Mas a máscara do homem não saía da mente de Marcos. O que ele estava escondendo? Assim que entraram na sala escura, o ar pesado parecia sufocá-los. Marcos sentiu um nó na garganta. Onde está Beatriz? Ele estava quase implorando agora. A urgência queimava dentro dele. Mas o jovem que os guiava hesitou. A verdade é mais complicada do que você imagina. Ele olhou para Lúcia, e a expressão dela era de preocupação. Beatriz se envolveu com pessoas poderosas e perigosas. As palavras ecoaram no coração de Marcos, como um sino de alerta. Você está dizendo que ela escolheu esse caminho? Marcos sentiu a raiva subindo. Como ela poderia fazer isso? Lúcia interveio, a fúria em seus olhos. Ninguém escolhe o caos, Marcos. Mas a maneira como você a ignorou, a maneira como a tratou, isso a levou a buscar aceitação onde não deveria. A conclusão do que estava em jogo fez o mundo girar. Cada palavra era um golpe. O que você sabe sobre minha filha? Ele estava quase gritando, mas o jovem o interrompeu. Precisamos sair. Se eles descobrirem que você está aqui, tudo pode acabar em tragédia. O clima esquentou, e ele percebeu que a situação estava prestes a explodir. De repente, Lúcia sussurrou. Você precisa saber outra coisa. Mas, antes que pudesse terminar, um novo som cortou o ar. Um estrondo, e a porta da sala foi arrombada. A máscara enfiada na cabeça do homem que os confrontava se despedaçou. Revele o rosto. Marcos paralisou. Ed era um antigo amigo, desaparecido há anos. Você, o que está fazendo aqui? O choque reverberou como um eco entre os três. O olhar de Ed mudava rapidamente entre os rostos conhecidos. Você não sabe? Beatriz é especial. Ela está conectada com todo esse jogo. Ele gesticulou, a expressão entre a raiva e a dor. Marcos sentiu o chão desmoronar sob seus pés. Especial? O que você quer dizer com isso? A cada instante o terror se desenrolava. Ed revelou um pequeno dispositivo de pulso luminoso. Ela é a chave, Marcos. A mente de Marcos girou. A chave? Para o quê? As imagens de Beatriz, sua filha amada, surgiram, se misturando com a sensação de desespero e urgência.
Cuidado! O aviso de Lúcia veio tarde demais. Com um movimento rápido, Ed pressionou o botão e uma luz ofuscante encheu a sala, envolta em um som ensurdecedor. Marcos fechou os olhos instintivamente. Sentiu a proximidade de um perigo, um movimento no ar. Quando a luz gradualmente desapareceu, Marcos abriu os olhos, mas não era a mesma sala. Estava cercado por sombras e murmúrios. Eles estavam em um lugar diferente, um espaço que parecia fora do tempo, com uma sensação de poder no ar. Beatriz estava ali, mas não sozinha. Ao lado dela, figuras familiares, rostos que deveriam ser conhecidos. O que era aquilo? A revelação explosiva de que Beatriz havia se conectado a uma teia de segredos, envolvendo pessoas que ele pensava serem do bem, desmoronou sua realidade. A chave para o quê? Marcos perguntou, a voz trêmula. Beatriz olhou diretamente para ele, e os olhos dela brilhavam. Para a verdade, pai, e para o nosso destino. Enquanto Marcos tentava processar a carga emocional, seus pensamentos agonizavam entre acreditar ou não. Ele olhou para Lúcia e para Ed, sentindo o peso de suas escolhas, e a necessidade deles se entrelaçar em um futuro imprevisível. O destino de todos estava em jogo, e a única coisa que restava era o eco da pergunta sem resposta. Até onde eles iriam para proteger Beatriz? Beatriz estava ali, mas não sozinha. Ao lado dela, figuras familiares, rostos que deveriam ser conhecidos. O que era aquilo? A revelação explosiva de que Beatriz havia se conectado a uma teia de segredos envolvendo pessoas que ele pensava serem do bem, desmoronou sua realidade. A chave para o quê? Marcos perguntou, a voz trêmula. Beatriz olhou diretamente para ele e os olhos dela brilhavam. Para a verdade, pai, e para o nosso destino. Antes que Marcos pudesse processar as palavras da filha, um barulho ensurdecedor cortou o ar, como um trovão. A porta atrás dele se arrombou com um golpe violento e uma figura aterrorizante entrou, com a expressão de alguém que conhecia todos os segredos daquele lugar. Era um homem alto, corpulento, com a mandíbula tensa e uma fúria que emanava dele. Seu olhar parou em Beatriz e uma sensação de dread se instalou no peito de Marcos. Você está em apuros, garota, ele gritou, a voz ecoando como uma sentença. Sabe o que você fez ao se envolver aqui, não sabe? Marcos sentiu o chão tremer sob seus pés. O que estava acontecendo? O jovem ao seu lado se endireitou, a tensão aumentando. Ele olhou para Lúcia, seus olhos cheios de pavor. Não pode ser. Foi tudo o que conseguiu dizer. Calem-se, gritou o homem. A última coisa que quero é ficar aqui perdendo tempo. Mais alguém quer se juntar a nós? Ele sorriu, mas não era um sorriso amigável. O medo cresceu no coração de Marcos. Nesse momento, Beatriz deu um passo à frente, desafiadora. Eu não sou sua marionete, e você não me controla. Sua voz era firme, mas Marcos notou a fraqueza em seu corpo. Você é mais do que pensa, Beatriz. Você é a chave para tudo isso. E sabe o que terá que perder. O homem se aproximou dela, como um predador se aproximando da presa. Marcos sentiu a fúria crescer dentro dele. Afaste-se da minha filha. Ele tentou avançar, mas parou, segurando a mão de Lúcia, que estava instintivamente atrás dele. Ela murmurou, Marcos, temos que ser cautelosos. Mas ele não conseguia ouvir. A conexão entre eles parecia ameaçada. Vocês não entendem, continuou o homem, com um sorriso cortante. A única razão pela qual Beatriz está aqui é porque a força dela é necessária para completar o que começamos. No que você está se metendo? Perguntou Marcos, com a voz pesada.
Seu estômago se revirou ao ver Beatriz hesitar, como se as palavras dele não estivessem chegando até ela. E então aconteceu. Um simples movimento. O jovem, que parecia tão atencioso, puxou um objeto de dentro da jaqueta. Uma arma. Desculpe, Marcos, ele murmurou, com tristeza nos olhos. Mas você não entende o que ela representa. É mais do que só salvamento. A traição atingiu Marcos como um soco no estômago. Você está com ele? Ele mal conseguiu processar a amargura que crescia na sala. Beatriz não confia nele. A tensão era palpável. O tempo se estirou entre palavras não ditas. Você é o motivo de tudo isso, Beatriz, gritou o homem de antes. E agora seu pai precisa decidir o que é mais importante, ele ou o futuro que você representa. Marcos, em estado de choque e decepção, se virou para Beatriz, esperando que ela o olhasse e dissesse que era apenas um mal-entendido. Mas o olhar dela mudara. Havia uma determinação que ele nunca havia visto. Desculpe, pai. Eu não posso voltar atrás. De repente, o jovem apontou a arma e uma voz gritou da escuridão. Pare! Foi um grito cortante, que fez o coração de todos saltar. Um grupo de policiais entrou na sala, armas em punho. As luzes se acenderam, fazendo tudo parecer ainda mais irreais. Desça essa arma, um deles trouxe a ordem. O homem musculoso olhou ao redor, já percebendo que pôr-se a fugir não era uma opção. Mas antes de qualquer coisa, ele lançou um olhar feroz para Beatriz. Você não foi avisada? Não poderei proteger você quando tudo isso acabar. A escolha é sua. Marcos viu o desespero nos olhos da filha. Ele estava prestes a protestar, mas as palavras não saíram. O que estava realmente acontecendo? Ele não sabia se poderia confiar em ninguém, muito menos em sua própria filha. O conceito de proteção tomava conta de sua mente, mas a dúvida da traição o paralisava. E então ele percebeu a verdade chocante. A voz que soava no fundo, que parecia distante, revelou segredos que nem mesmo ele sabia que existiam. E quando tudo parecia estar em um momento de clareza, os olhos de Beatriz brilharam com uma luz estranha e poderosa. Eu sou a chave, pai, sussurrou ela, como se o destino já estivesse decidido. O jovem olhou para Marcos, e o movimento foi rápido. Ele girou a arma, apontando-a agora na direção de Beatriz. Era isso que todos temiam? Marcos sentiu sua realidade desmoronar. O que estava de fato em jogo? Ele precisava de respostas. E agora, com a polícia ao redor, a verdadeira batalha estava apenas começando. Quem, afinal, era realmente a ameaça? Beatriz estava ali, mas não sozinha. As figuras familiares ao seu redor lançavam uma sombra de incerteza sobre Marcos. O rapaz, que antes parecia ser sua conexão com a verdade, agora apontava a arma para a própria filha. O homem grande, a voz deve ser como um trovão, prometia consequências. Você é a chave, Beatriz, mas a chave para o quê? A pergunta fervia na mente de Marcos. E nesse momento, o caos explodiu. Uma explosão ensurdecedora ecoou pela sala quando a porta arrombou. Policiais invadiram, armas em punho, mas a cena que se desenrolava na frente de Marcos fez seu coração parar. O homem mascarado correu na direção da janela, enquanto seu olhar fixava Beatriz. Era tudo uma armadilha, garota. Eles não podem saber. Ele se virou de maneira brusca, e antes que pudesse escapar, um tiro disparou. A bala não foi dele, mas de alguém atrás de Marcos. O jovem ao lado de Beatriz, que a princípio parecia amigo, havia disparado contra o homem. O som do tiro reverberou, e a sala ficou em silêncio. O homem mascarado colapsou no chão,
uma poça de vermelho rapidamente se formando ao seu redor. O que era isso? O mundo de Marcos virou de cabeça para baixo. Ele mal tinha processado a cena quando as luzes da sala começaram a piscar. Não, não agora! Gritou Lúcia, apavorada. Marcos sentiu-se tonto. O que estava acontecendo? Naquele instante, uma sombra se ergueu do corpo do homem caído. Era uma mulher, rosto coberto, surgindo como um fantasma, e a expressão dela era de fúria. Você deu tudo errado, Kevin! Ela gritou, atacando o jovem que disparou. Os dois entraram em uma luta feroz, mas a verdade chocante erguia voo no ar. A chave! Você a expôs! Marcos não conseguia acompanhar. Ele olhava para Beatriz, que agora tremia, a realidade despedaçando-se ao seu redor. O que ela sabia? O que estava acontecendo ali? A mulher lutava com uma força sobrenatural, enquanto o jovem tentava se desvencilhar. E Marcos, perdido, gritou: Beatriz, o que está acontecendo? Então ela olhou para ele, olhar uma mistura de desespero e determinação. Pai, eu não sei como explicar, mas você sempre esteve envolvido nesse jogo. Eles usam você. Nós somos todos peças de um tabuleiro. As palavras dela cortaram ainda mais fundo, como uma faca afiada. O que você quer dizer com isso? Ele nunca havia se sentido tão perdido. Todo mundo ao seu redor parecia um labirinto de mentiras e traições. Mas antes que Beatriz pudesse responder, a mulher que lutava com o jovem deu um golpe que o derrubou pelo chão. Ele se machucou e caiu, a arma escorregando de sua mão. A mulher segurou o pulso dele, a raiva estampada em seu rosto. Você não entende que eles estão assistindo? Cada movimento. Os sons da luta ecoavam, enquanto Marcos tentava processar a revelação de sua filha. Apenas me diga a verdade, Beatriz. Você não é quem pensa que é. Ela olhou para ele com uma intensidade que fez o sangue dele ferver. E eu não sou apenas sua filha. Há um legado que você não conhece. Sempre soube onde poderia chegar, e eles estão preparados para você. O mestre do jugo sempre esteve à espreita. No fundo, Marcos sabia. Instintos mornos sempre o levaram a agir de forma egoísta. Mas agora tudo mudava. A mulher ergueu a mão e a luz da sala ficou ainda mais intensa. As paredes começaram a parecer mais distantes. Marcos sentiu uma onda de pânico. Beatriz, não. Não faça isso. Ela respirou fundo e ficou em silêncio, como se guardasse um segredo muito maior. O ambiente parecia espesso como um véu. Ponto. Se você ainda me ama, você tem que fazer a escolha certa, ela murmurou. O mundo estava desmoronando ao redor deles. Sombras dançavam nas paredes e o eco do passado reverberou, sussurrando verdades enterradas. Marcos estava confuso. O que mais faltava revelar? A cena se transformara em um pesadelo diante de seus olhos. Um último grito ecoou antes que tudo se apagasse em um brilho ofuscante. O que restava era a dúvida flutuando no ar, e a pergunta pulsante. Até onde sua filha estava disposta a ir para proteger o que não sabia? E a verdade mais sombria. Quem realmente era Marcos no centro de tudo isso? Beatriz estava ali, mas não sozinha. As figuras familiares ao seu redor lançavam uma sombra de incerteza sobre Marcos. O rapaz que antes parecia ser sua conexão com a verdade, agora apontava a arma para a própria filha. O homem grande, a voz deve ser como um trovão, prometia consequências. Você é a chave, Beatriz, mas a chave para o quê? A pergunta fervia na mente de Marcos. E nesse momento, o caos explodiu. Uma explosão ensurdecedora ecoou pela sala quando a porta arrombou. Policiais invadiram armas em punho,
mas a cena que se desenrolava na frente de Marcos fez seu coração parar. O homem mascarado correu na direção da janela, enquanto seu olhar fixava Beatriz. Era tudo uma armadilha, garota. Eles não podem saber. Ele se virou de maneira brusca e, antes que pudesse escapar, um tiro disparou. O jovem ao lado de Beatriz, que a princípio parecia amigo, havia disparado contra o homem. O som do tiro reverberou e a sala ficou em silêncio. O homem mascarado colapsou no chão, uma poça de vermelho rapidamente se formando ao seu redor. O que era isso? O mundo de Marcos virou de cabeça para baixo. Ele mal tinha processado a cena quando as luzes da sala começaram a piscar. Não, não agora! Gritou Lúcia, apavorada. Marcos sentia um nó na garganta. O que estava acontecendo? Naquele instante, uma sombra se ergueu do corpo do homem caído. Era uma mulher, rosto coberto, surgindo como um fantasma. E a expressão dela era de fúria. Você deu tudo errado, Kevin! Ela gritou, atacando o jovem que disparou. Os dois entraram em uma luta feroz, mas a verdade chocante erguia voo no ar. A chave! Você a expôs. Marcos não conseguia acompanhar. Ele olhava para Beatriz, que agora tremia, a realidade despedaçando-se ao seu redor. O que ela sabia? O que estava acontecendo ali? A mulher lutava com uma força sobrenatural, enquanto o jovem tentava se desvencilhar. E Marcos, perdido, gritou: Beatriz, o que está acontecendo? Então ela olhou para ele, o olhar uma mistura de desespero e determinação. Pai, eu não sei como explicar, mas você sempre esteve envolvido nesse jogo. Eles usam você. Nós somos todos peças de um tabuleiro. As palavras dela cortaram ainda mais fundo, como uma faca afiada. O que você quer dizer com isso? Ele nunca havia se sentido tão perdido. Mas antes que Beatriz pudesse responder, a mulher que lutava com o jovem deu um golpe que o derrubou pelo chão. Ele se machucou e caiu, a arma escorregando de sua mão. A mulher segurou o pulso dele, a raiva estampada em seu rosto. Você não entende que eles estão assistindo. Cada movimento. Os sons da luta ecoavam, enquanto Marcos tentava processar a revelação de sua filha. Apenas me diga a verdade, Beatriz. Você não é quem pensa que é. Ela olhou para ele com uma intensidade que fez o sangue dele ferver. E eu não sou apenas sua filha. Há um legado que você não conhece. Você sempre soube onde poderia chegar. E eles estão preparados para você. O mestre do jogo sempre esteve à espreita. No fundo, Marcos sabia. Instintos mornos sempre o levaram a agir de forma egoísta. Mas agora tudo mudava. Parem! Um novo grito retumbou. A mulher que segurava o jovem olhou para trás e seus olhos se arregalaram. Foi como se um lance de energia a atingisse. Com um movimento rápido, ela se lançou para o lado e, bem a seguir, a porta da sala foi arrombada mais uma vez. Outra figura entrava, agora cercada por um brilho ofuscante. O coração de Marcos disparou. Era Juliana, sua ex-mulher. Marcos, Beatriz. Ela gritou, o medo e a urgência evidente em sua voz. A entrada dela desmoronou os planos que estavam se formando no ar. O que está acontecendo aqui? Marcos estava aterrorizado. Juliana, o que você faz aqui? Mas antes que ele pudesse entender tudo, ela se soltou do abraço da escuridão em que estava e, com um gesto explosivo, revelou uma pequena caixa mojada de informações. Eu fiz algo que não deveria ter feito.
E agora vocês não têm ideia do que realmente está em jogo. Beatriz e Marcos trocaram um olhar. Mãe, o que você sabe? O desespero corria nas veias de Beatriz, mas Juliana estava decidida. A verdade é mais mortífera do que pode imaginar. Vocês são parte de algo muito maior. Uma antiga linha de sangue. E eles estão vindo. Precisamos agir agora. O olhar de Juliana se fixou em Marcos, feio com uma mistura de amor e dor. E em um instante, tudo se desmontou. Que legado! O que ela estava escondendo? As peças do quebra-cabeça se moviam, mas uma nova camada de segredo foi adicionada. A feição de Juliana, sombria, revelava que ela não era uma mera defesa. Ela era parte disso tudo. Marcos sentia o chão desmoronar sob os pés. O que a sua ex-mulher não tinha contado. Que tudo o que ele acreditava saber sobre sua vida, sobre Beatriz, estava prestes a mudar de uma vez por todas. E assim, enquanto a bagunça se espalhava ao redor deles, Marcos percebeu que a busca pela verdade apenas começava. O que mais havia escondido? O que cada um deles tinha que sacrificar agora? E no centro de tudo, a pergunta pulsava. Até onde iriam para descobrir a verdade? E se seria a verdade que eles realmente queriam conhecer? Beatriz estava ali, mas não sozinha. As figuras familiares ao seu redor lançavam uma sombra de incerteza sobre Marcos. O rapaz que antes parecia ser sua conexão com a verdade, agora apontava a arma para a própria filha. O homem grande, a voz como trovão, prometia consequências. Você é a chave, Beatriz. Mas a chave para o quê? A pergunta fervia na mente de Marcos. E nesse momento, o caos explodiu. Uma explosão ensurdecedora ecoou pela sala quando a porta se arrombou. Policiais invadiram, armas em punho, mas a cena à frente de Marcos fez seu coração parar. O homem mascarado correu na direção da janela, enquanto seu olhar fixava Beatriz. Era tudo uma armadilha, garota. Eles não podem saber. Ele se virou de maneira brusca, e antes que pudesse escapar, um tiro disparou. O jovem ao lado de Beatriz, que a princípio parecia amigo, havia disparado contra o homem. O som do tiro reverberou, e a sala ficou em silêncio. O homem mascarado colapsou. Uma poça de vermelho rapidamente se formando ao seu redor. O que era isso? O mundo de Marcos virou de cabeça para baixo. Naquele instante, uma sombra se ergueu do corpo do homem caído. Era uma mulher, rosto coberto, aparecendo como um fantasma. A expressão dela era de fúria. Você deu tudo errado, Kevin. Gritou, atacando o jovem, e os dois se engajaram em uma luta feroz. A chave, você a expôs! Marcos não conseguia acompanhar. Ele olhava para Beatriz, que agora tremia, a realidade despedaçando-se ao seu redor. O que ela sabia? O que estava acontecendo ali? Enquanto o jovem tentava se desvencilhar, Marcos, perdido, gritou: Beatriz, o que está acontecendo? Ela olhou para ele. O olhar uma mistura de desespero e determinação. Pai, eu não sei como explicar, mas você sempre esteve envolvido nesse jogo. Eles usam você. Nós somos todos peças de um tabuleiro. As palavras dela cortaram ainda mais fundo, como uma faca afiada. O que você quer dizer com isso? Mas antes que Beatriz pudesse responder, a mulher que lutava com o jovem deu um golpe que o derrubou. Ele caiu, a arma escorregando de sua mão. A mulher segurou o pulso dele,
a raiva estampada em seu rosto. Você não entende que eles estão assistindo cada movimento. E então aconteceu um som estrondoso, e a porta da sala se abriu novamente, trazendo uma figura que ninguém esperava. Era Júlio, o irmão perdido de Beatriz. Visivelmente machucado, sua presença parecia deslocada. O que está acontecendo aqui? Ele olhou ao redor, a confusão em seu rosto. Júlio, o que você fez? Gritou Beatriz, seus olhos arregalados. Marcos sentiu o mundo girar. Como ele poderia estar aqui? Você não deveria estar aqui. Eu não tive escolha. Ele disparou, com um ar de desespero. Eles estão atrás de mim. Nós precisamos sair. Quem está atrás de você? A mulher questionou. Seu rosto uma máscara de determinação. O que você sabe sobre a chave? O pânico tomou conta da sala. Júlio respirou fundo e quando começou a falar, sua voz tremia. A chave é mais do que um objeto. É um código, uma verdade que pode desmantelar tudo isso. Eles estão caçando vocês e eu estou no meio disso. Marcos sentia o nó na garganta apertar. As peças do quebra-cabeça estavam se movendo rapidamente. O que você quer dizer com a verdade que pode desmantelar tudo isso? A sua mente girava enquanto tentava entender. Quem ele acreditava que era seu filho, irmão perdido, agora se tornara um desconhecido. O homem caído começou a se mover, e a mulher se virou, distraída. O pânico de Marcos atingiu o auge. Cuidado! Gritou. Mas era tarde demais. Ele viu o homem levantar a arma novamente, e em uma fração de segundo, a sala foi preenchida com o eco de outro tiro. Tudo escureceu. E enquanto o silêncio envolvia a sala, uma nova verdade começou a se desenrolar nas sombras. O que aconteceria agora? O que estava escondido atrás daquela cortina de mistérios? O barulho do tiro ecoou e a sala ficou em silêncio absoluto. Marcos sentiu seu coração disparar. Beatriz estava ali, paralisada, e o ar parecia pesado, como se o mundo inteiro estivesse prestes a desmoronar. Ele olhou para o corpo do homem caído, a expressão de choque estampada em seu rosto. O que havia acontecido? Os olhos de Beatriz se arregalaram. Pai! Ela gritou, mas a voz dela soava distante, como se um véu invisível tivesse se estendido entre eles. A rebuliço voltou. Júlio se ajoelhou ao lado do homem, tentando verificar se ainda estava vivo. O que você fez? Ele poderia ter revelado tudo. Seu olhar estava repleto de desesperança. A mulher, de rosto coberto, se virou, irritada. Desculpe, mas você disse que era tudo uma armadilha. Agora isso! Marcos se sentia perdido no meio de toda aquela confusão. O que está acontecendo? O que vocês sabem que eu não? Ele olhou para a ex-mulher, Juliana, buscando um fio de respostas. Ela respirou fundo, seus olhos refletindo um passado não resolvido. Marcos, há coisas que você não conhece, coisas que envolvem todos nós. Beatriz não é quem você pensa que é. Aquelas palavras cortaram como faca. O que você quer dizer com isso? A tensão preencheu o espaço como um balão prestes a estourar. Beatriz, por outro lado, parecia mais pálida, seus olhos se movendo entre os rostos, buscando apoio, mas também revelando insegurança. Uma segunda figura entrou pela porta, ofuscada pela luz atrás dela. A pessoa se aproximou lentamente, a respiração irregular. Era um cara que Marcos reconheceu de longe, um antigo amigo de infância, Carlos. O que está acontecendo aqui? Você se meteu em mais problemas do que consegue lidar, Beatriz. Beatriz se virou confusa.
Carlos, o que você... Ponto? Pô. Silêncio! Gritou a mulher com a máscara, ainda segurando o jovem pelo braço. Nós não temos tempo para explicar. Se querem sair vivos, precisamos agir agora. Mas antes que ela pudesse dizer mais, o homem que caíra começou a se mover novamente. Um último suspiro, e então seus olhos se abriram, revelando não apenas vida, mas uma fúria latente. Vocês não sabem o que estão fazendo, ele gritou, e então a sala quase inteira começou a tremer. Para surpresa de todos, o corpo do homem deslizou para o lado, e do seu interior, uma luz verde ofuscante emergiu. Todos na sala, menos Marcos e Beatriz, recuaram, medo estampado nos rostos. Ele não estava morto, gritou Júlio, horrorizado. E agora, quem é você? Questionou Carlos, seus olhos fixos na criatura que se formava. Do corpo do homem, uma figura alta e esguia emergiu, como uma névoa que queimava e reluzia. Eu sou o que vocês despertaram ao desenrolar os fios do destino. A verdadeira chave não é Beatriz, mas o que ela representa. Uma força que vocês não entendem. O pânico se instalou. Beatriz gritou, agora se afastando. Não, eu não sou nada disso. Ela se virou para o pai. Pai, eu não entendo. O que é isso? Você é mais do que uma jovem, Beatriz. Você é uma ligação com o que foi esquecido. E nós precisamos de você para impedir que isso aconteça novamente. Marcos assistia, chocado, as emoções borbulhando. A figura parecia responder a cada batida de seu coração. Ele olhou para a mulher, depois para o jovem e, por fim, para Beatriz. Você sempre soube disso, não é? Tudo, o tempo todo. Precisamos ir, agora! Gritou a mulher, enquanto a luz começava a se intensificar. Ela levantou a mão, e o espaço ao redor começou a se alterar, a atmosfera vibrando como um violão prestes a arrebentar. Se não, todos nós seremos arrastados para isso. Marcos olhou para Beatriz. O que estava realmente em jogo? Ele nunca imaginou que sua busca por sua filha o levaria a um abismo mais profundo do que já enfrentara. Beatriz, temos que sair. A única coisa que ele sabia, naquele momento, era que precisava protegê-la. Mas antes que pudesse se mover, a figura se precipitou. Um grito entrecortado de Júlio cortou o ar. A sala parecia girar. A luz se intensificava, ameaçada por sombras que pareciam ganhar vida. O tempo está acabando. E então tudo desapareceu. Um clarão ensurdecedor. E Marcos se viu em um lugar diferente. O que havia acontecido ali? O que aquela luz escondia? Olhando para os rostos conhecidos, tudo o que restava eram questões. Quem eram eles realmente? E até onde iriam para descobrir a verdade? Beatriz estava ali, paralisada pelo terror, enquanto a figura brilhante começava a se desfazer. O que estava acontecendo? Marcos olhou ao redor, confuso, sentindo a realidade escorregar pelas mãos. As palavras de Juliana, de Júlio, tudo parecia se entrelaçar em um labirinto que ele não conseguia entender. Não deixe ela ir! Gritou a mulher mascarada, perdendo a calma. A sala tremia, sob a pressão do que estava prestes a acontecer. A luz ao redor começou a piscar, e um pânico silencioso tomou conta de todos. Fiquem juntos. Precisamos fazer isso juntos. Júlio, ofegante, olhou fixamente para a figura emergente. Nós não podemos deixá-la ser a chave. O que quer que isso signifique? Sua voz tremia, enquanto o homem caído tentava se levantar. Beatriz, desesperada, gritou. Pai, não podemos deixar isso acontecer.
Marcos sentiu seu coração apertar. Aquele era o momento em que tudo poderia desmoronar. Vamos sair, agora! Ele puxou Beatriz e Júlio com ele, enquanto a mulher se voltava para essa nova ameaça, enfrentando a figura que ameaçava tudo. Vocês não compreendem. Esta é uma questão de vida ou morte, disse a mulher, e parecia que suas palavras moviam montanhas. Mas a luz ganhava força. Uma energia pulsante preenchia cada canto da sala. No entanto, antes que pudessem sair, a figura finalmente se consolidou, e seu rosto tornou-se visível. Era uma versão distorcida de alguém que Marcos conhecia. Choque. O próprio passado se tornou um monstro diante dele. A figura sorriu, um sorriso torto que exalava perigo. Você achou que poderia escapar? O jogo acabou de começar, e você é apenas uma peça, Marcos. Beatriz olhou para Marcos e a dor em seus olhos era palpável. Pai, não podemos recuar. Temos que lutar. A determinação dela fez seu peito apertar. Marcos sabia que não tinha mais escolha. Diante do que se desenrolava, cada batida do seu coração ecoava a urgência de sua decisão. Então vamos lutar, Marcos declarou, e ao unir suas forças, a sala começou a brilhar intensamente. Foi um misto de luz e trevas, e toda a sala parecia chacoalhar, como um tremor. A força daquelas energias, a conexão familiar, era mais do que apenas vida ou morte. Era tudo o que eles eram. Naquele momento, Marcos percebeu uma verdade desgastante. Eles eram mais fortes juntos. A luz crescia até que tudo se tornou um borrão. O barulho das sirenes da polícia ecoou ao fundo. Ele sentiu uma onda de esperança, um fio de esperança que se acendia dentro dele. E então, tudo caiu em silêncio. Marcos respirou fundo. Quando a luz finalmente se dissipou, ele se viu na sala, mas não estava mais sozinho. Beatriz e Júlio estavam ao seu lado, mas havia ausência no ar. A mulher de máscara havia desaparecido. O homem caído estava vazia, como uma lembrança perdida. Isso não acabou, não mesmo, disse Beatriz, com um brilho de determinação nos olhos. Marcos sorriu, percebendo que a luta ainda estava ali, mas agora com um propósito claro. Enquanto se enfrentavam com suas verdades, o que o futuro traria? Marcos segurou a mão de Beatriz. O olhar dela falava mais que 1000 palavras. Eles tinham um caminho pela frente, e juntos iriam descobrir quem realmente eram, a família que restou, unida mesmo diante das trevas. E falando em união, eu preciso de você. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e nos ajudar a crescer. Comente suas reações e teorias sobre esse desfecho. E não se esqueça de compartilhar instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer essa conclusão. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo. Suas ações fazem toda a diferença. Vamos juntos nessa jornada.